Meus irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus então na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, por favor, capítulo 4, dos versículos 14 a 16. 3 versículos apenas. Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Eu quero falar nessa noite, com alegria no meu coração, quero falar sobre os privilégios da graça. Os privilégios para nós, pela existência da graça. Nós estamos pensando nisso neste mês, né? Na graça. E eu quero ter esse tema nessa noite. Os privilégios da graça de Deus. Como é usufruir os privilégios da graça de Deus? E pensar quais poderiam ser alguns dos privilégios que a graça produz. Graça é graça, nós sabemos, é dadivosidade. Graça é disposição de Deus de fazer coisas preciosas. Mas quais são ou algumas delas, pelo menos? Aqui na carta aos Hebreus, nestes 3 versículos, eu quero extrair a ideia de 3 privilégios. O primeiro privilégio eu vou chamar de privilégio confessional. O primeiro privilégio é o privilégio da confessionalidade. Temos o privilégio da confessionalidade. O segundo privilégio é o privilégio da compaixão. Vamos pensar sobre o que é a compaixão, como ela se dá. E o terceiro privilégio eu vou chamar de privilégio sacerdotal. Então são 3 privilégios que o texto parece nos mostrar. Pensemos sobre essa temática. Privilégios da graça de Deus nestes 3. O privilégio confessional, o privilégio da compaixão, privilégio que o termo seria passional, da parte de Deus mesmo, o privilégio da paixão de Deus, da compaixão de Deus, e o privilégio do sacerdócio. O que é isso para nós? Vamos pensar nestes 3 privilégios então? Quero começar lembrando-os de um momento que Jesus esteve com os seus discípulos, e uma das coisas que o Senhor Jesus fez com absoluta assertividade. A palavra assertividade é uma palavra nova, mas quando nós olhamos para trás, nós vemos isso de maneira muito clara no ministério de Jesus. Ele sabia o que estava fazendo. Assertivo é fazer e utilizar todos os momentos para comunicar algo que interessa, para transmitir, para vivenciar realidades mais profundas. Então uma caminhada não era só uma caminhada era a oportunidade para um discipulado. Isso é assertividade. E um momento em especial me comove quando eu me lembro dele, porque é quando Jesus está prestes a multiplicar os pães e os peixes. O texto está no Evangelho de Mateus, irmão, não precisa abrir, mas apenas para contextualizar. Jesus caminha por toda aquela região. O texto diz que ele pregava o Evangelho do Reino, que ele ensinava nas casas de ensino e que ele cuidava de gente, atendia pessoas. Só por isso eu já não precisaria de mais nada. Só de ver que o nosso mestre se ocupou dessas coisas, então eu já posso ter a certeza. Jesus, no seu ministério, cuidou de anunciar o reino, de ensinar a vida cristã nos detalhes e de perceber no coração do homem quais são as suas necessidades. Isso foi Jesus. Isso é Jesus. Se você tiver alguma dificuldade para compreender o ministério terreno de Jesus, eu lhe dei o resumo. Pregar, ensinar e cuidar. Mas o texto, lá em Mateus, capítulo 9, é um pouquinho mais à frente. É que, de repente, Jesus olha para aquela multidão e começa a se comparar
compadecer daquela multidão. E a maneira de Jesus se compadecer é explicativa. Não é que ele olha para uma multidão e sente dó. Não é que ele olha para aquela multidão e apenas sente vontade de lhe fazer um carinho, lhe dar uma atenção especial. Não, é mais. A compaixão de Jesus é porque ele olha para a multidão e as vê como quem olha do alto para um formigueiro e vê as formigas andando assim, uma para cá e a outra para lá, e você olha e, meu Deus, para onde cada uma está indo? E a explicação para esta leitura que Jesus faz é: parecem ovelhas sem pastor. A aflição de suas almas foi ao coração de Jesus de tal maneira que ele compadeceu-se da sua aflição. E então ele fala com seus discípulos dizendo: gente, vamos falar mais com o Pai. Vamos falar mais com o Pai, vamos rogar ao Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eu vejo essa aflição, precisa de gente. Onde estão os trabalhadores? E esse ato de compaixão de Jesus é, para mim, um dos momentos mais marcantes. É difícil eu passar por esse texto, eu confesso. Olhar para esse texto. Como é difícil para mim cantar essas últimas duas canções que nós cantamos, porque quando você contempla, ainda que pelo caminho das letras da língua portuguesa que temos hoje, tão distante de quando Isaías 53 foi escrito, há 700 anos antes de Cristo, quando foi profetizado. Quando você olha essa canção, canta essa canção, para mim é difícil cantar, porque não tinha qualquer beleza, e ao mesmo tempo o seu castigo, o dele, o que caiu sobre ele, é a causa de uma paz. Meu irmão, minha irmã, essas coisas não são coisas poéticas, isso são realidades profundas. Quando olha que na morte dele eu posso viver, mas sabe, não é só viver, antes de eu viver, teve a morte dele, sabe, teve a entrega dele, teve a sua entrega voluntária, teve a sua expressão de amor, pelo amor de Deus. Não pense nisso como ele podia, não pense nisso como ele não sentia, não pense que os cravos não passaram por suas mãos. Tenha sensibilidade, pelo amor de Deus. Não faça do cristianismo um docetismo, achando que ele podia morrer. Não, ele era homem como nós. E ao mesmo tempo, quando a gente canta, mas eu me alegro em ti, é do choro ao riso mesmo, porque é nele que tem a possibilidade de eu e você viver a bem-aventurança. Por isso, qualquer um fora de Cristo sempre será um desesperado. Qualquer um fora de Cristo sempre será um homem a quem não tem mais o que esperar. Não há céu para alguém fora de Cristo, não há esperança. Então ele se fez isso e transformou tudo isso em graça. Em graça, como transformou em graça o seu amor aos que estavam ali, como ovelhas sem pastor. A sua compaixão é a expressão do que foi o seu serviço. Cristo é a nossa graça. Então eu gostaria de pensar nesse texto a partir desta ideia, a compaixão que há na graça, os privilégios que há na graça, a confessionalidade na graça, a passionalidade na graça e o aspecto de sacerdócio da graça, olhando o texto. Então, dá uma olhadinha comigo nesse texto, são 3 versículos só, e as 3 ideias estão cada uma em cada versículo. A ideia do privilégio confessional está no versículo 14, a ideia do privilégio por compaixão, ou o privilégio da compaixão está no versículo 15, e o privilégio sacerdotal está no versículo 16. Está escrito assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. As 3 ideias: o privilégio confessional, o privilégio da compaixão e também o privilégio sacerdotal, para que pensemos nesses privilégios. Mas eu não posso entrar nesse texto para pensar de maneira textual sem falar um pouco de um contexto para vocês. Os Hebreus. Por que é que isso foi escrito aos Hebreus? Bem, quem eram estes Hebreus? O que eles faziam? Onde eles estavam? Nós temos alguma ideia contextual que pode nos ajudar. Parece que eles falavam grego, eram pessoas que compreendiam a tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta. Então eles liam toda a Escritura em grego. Você sabe que a Escritura foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego no Novo. Mas eles, por serem dessa condição de conseguir falar a língua grega no seu tempo, então eles provavelmente liam toda a Escritura em grego. E certamente estavam muito interessados no templo ainda, no sistema sacrificial e no sacerdócio do Antigo Testamento. Hebreus, o autor aos Hebreus vai considerar Cristo como primazia, Cristo como o maior absoluto, e vai comparar Cristo com 3 grandes autoridades, eu diria. Quais são as grandes autoridades do judaísmo? A primeira, um dos problemas de Hebreus é que eles tinham uma disposição por cultuar anjos, por exemplo, criaturas celestiais. Mas o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Então, na comparação, os anjos perdem. E Cristo deve ser adorado. O autor aos Hebreus vai falar de outra grande figura dos judeus, que era a pessoa de Moisés. Imaginem vocês, Moisés não é qualquer um. Moisés é o homem que deixou as Escrituras, que deixou o Pentateuco, os primeiros 5 livros das Escrituras, que deixou as instruções maiores para eles seguirem. Então, o autor aos Hebreus vai dizer, Jesus é maior que ele. Então, entre Moisés e Jesus, cai Moisés. Então, Jesus é maior que os anjos. Jesus também é maior que Moisés. Mas aqui no texto, o autor aos Hebreus vai falar de uma outra coisa. Aqui no texto não vai falar de anjos e também não vai falar de Moisés, mas vai falar de Arão. Arão. Quem é Arão? Arão é o sacerdote. Arão é o sacerdote que, lá nos tempos mais antigos, era o mais esperado. Todos esperavam pelos trabalhos de Arão. Por quê? Porque Arão procedia, fazia, dirigia todos os atos para o perdão dos pecados. Moisés anunciava, pregava, mas Arão era o que cuidava de anualmente oferecer os sacrifícios. E por que se oferecia os sacrifícios? Para que o povo fosse perdoado. Então imaginem vocês que data especial era esta, a data em que todos se apresentavam diante do tabernáculo, diante de todo o povo, mas ninguém poderia ir para o Santo dos Santos. Ninguém poderia se voluntariar para fazer alguma coisa por alguém. Todos com os seus sacrifícios para trazer, de grandes a pequenos, e todos esperando a hora de Arão aparecer. E quando Arão aparece, aparece com a sua estola sacerdotal, aparece com as suas identificações, que ele é o que vai expiar o pecado do povo. É muito forte a figura de Arão, porque Arão é o que representa o alívio para a alma. Arão é o que representa a paz. Arão é o que representa o acordo, a renovação do acordo. Moisés fala de grandes coisas.
Mas Arão objetivamente executa as grandes coisas. Isso é Arão. E esse serviço, essa sacrificialidade de Arão se perpetuou, obviamente. Então nós temos um problema. Os hebreus têm um problema. Os hebreus consideram, eles têm uma angiologia muito particular. Os hebreus têm um legalismo muito forte por Moisés, e os hebreus têm uma vontade de continuar a praticar os seus sacrifícios mais ou menos nos moldes de Arão. Provavelmente por quê? Provavelmente que essa passagem, esse escrito, ele foi desenvolvido numa época que possivelmente o templo ainda estivesse de pé. Sabem que no ano 70 o templo foi destruído, mas até 70 ele estava de pé. Então, tem explicações para perceber que a fé dos hebreus estava duvidosa. O autor aos Hebreus quer falar que a graça lhes deu a oportunidade, lhes deu alguns privilégios que eles precisavam conhecer, para que anjos não fossem mais importantes, para que Moisés não fosse mais importante e para que o sistema sacrificial judaico realmente ficasse no passado, porque ele era uma tipificação. O Cordeiro veio, que nós cantamos aqui, o Cordeiro se fez servo, ele se dispôs, mas para eles isso era dúvida. Então esse é o contexto. Quando o autor escreve, ele percebe essa dificuldade. Quem eram mais estes hebreus? Possivelmente não haviam ouvido o evangelho diretamente de Jesus, mas de alguns apóstolos, isso está no texto, e eles tinham enfrentado perseguições. Mas vê só, não é só que eu estou dizendo, porque você poderia falar, pastor, todos enfrentaram perseguições, mas eles mais. O ano 49 depois de Cristo foi terrível para todos os judeus. Porque o imperador Cláudio, com atos muito sanguinários, matava e ao matar mostrava que não queria mais ninguém em Roma. E não queria mais ninguém nas suas cidades fortificadas. Então, e não queria mais ninguém em Jerusalém. Então, todas as grandes ações Cláudio fez para espantar os judeus, para espantar os cristãos. Bom, essa perseguição foi muito forte. Muito forte, muito forte. Se deu no ano 49. E eles viveram isso na carne, então. Não é só assim, não gostam de cristãos. Não, aqui se mata cristão. Aqui cristão não pode viver, porque se viver morre. Aqui cristão não vive, literalmente. Esse é o contexto. É gente que está indo para os lugares como uma pena. A pena que eles sofreram foi abandonar, obviamente, as suas casas, as suas instituições. E eles estavam sempre em perigo. Eles eram considerados apóstatas o tempo inteiro. Eles estavam temendo a morte o tempo inteiro. E ainda que o autor diz em determinado momento que a fé destes aqui, não havia os levado ao martírio ainda, mas eles estavam sim preocupados com a sua segurança e com a sua permanência como gente, como pessoa, como seres vivos. Esse é o contexto. Essa carta foi escrita para pessoas nessa situação. E com essas características, então, nós conseguimos ter uma ideia de como eles estavam. Quem eram estes homens e mulheres? Sujeitos ao sofrimento e à vergonha. Os hebreus eram perseguidos, sujeitos constantemente à exposição e muitas vezes às coisas mais terríveis. Qual era o problema? A sua confissão. Qual era o problema? Por que eles eram perseguidos? Eles poderiam deixar de ser perseguidos. Era só não confessar Jesus Cristo mais como Senhor. Era muito fácil de escapar das penas. Era só falar, cristão? Eu? Imagina, pareço cristão? Olhe para mim. Eu cristão? Imagina, eu sou um romano. Era fácil. Era dizer, eu cristão?
que se identifica com o filho de Nazaré, olha o meu jeito de falar, olha a minha gíria, olha a minha culturalidade. Eu não, era muito fácil. Para escapar da morte era muito fácil. Pedro usou isso. Então é muito próprio esse texto. Qual era a causa das perseguições? A sua confissão. Essa confissão os levava ao sofrimento e à vergonha. Eles eram despojados das suas propriedades. Eles eram, obviamente, considerados como pessoas não agradáveis. E, para piorar, eles não tinham nada para dizer isso aqui é nosso. Por exemplo, perguntava-se, onde está Jesus? Ressuscitou. Mas como ressuscitou? Me prove. Não tenho como provar. Não, o templo está lá. Os atos de sacrifício estão todos lá. Mas vocês não têm nada? Não tem nada para mostrar? Não temos nada. Todo o cristianismo, a diferença do judaísmo para o cristianismo é que todo o judaísmo, ele era feito de maneira externa. Tudo era visível. E todo o cristianismo foi internalizado. Deus deu o seu Filho para morar no coração do homem. Um cristão é tudo, nesse momento, sem nada. Isso é muito sério. Ser cristão era ser um cristão sem nada. Enquanto havia o templo, a proteção, as ordens judaicas, enquanto havia todos os cuidados, tudo isso, o cristão era sozinho. O cristão não tinha nada. Era ele e Deus, Deus e ele. E então, a resistir a isso, quando todos dizem, tem certeza que você não está ficando doido? Não, eu adoro a Deus por intermédio de Jesus, que foi morto, e o Espírito Santo me deu a condição de eu agora cultuar. Viu? Tem certeza que isso não é elucubração da tua cabeça? Tem certeza? Não sou só eu, somos eu e mais uma turma de gente. Não, mas onde que fisicamente isso se dá? Não tem. Por quê? Porque o que antes no judaísmo era tudo expresso em coisas, em símbolos, o cristianismo internalizou tudo. Não tem mais nada. Não precisa de mais nada de fora. Não precisa mais de Arão. Não precisa mais de Moisés. Não precisa de mais nenhuma coisa que não seja Jesus Cristo. Eles viviam essa situação. Então eu quero trazer essa ideia para os meus irmãos, que mesmo diante disso, o autor diz, mas tem privilégios que são só para vocês. Os privilégios da graça para vocês, que aceitaram, entenderam viver assim. Não com coisas visíveis, mas com coisas invisíveis. Não com fenômenos, mas com um tipo de fé no interior que os faz serem da forma como vocês são. E é a partir dessa ideia, então, que nós temos aqui o conjunto de instruções aos hebreus. É uma carta belíssima. Eu vou pontuar aqui agora essas 3 ideias, então, do texto. O que é o privilégio confessional? O que é o privilégio de ser confessional? Está aí no texto, né? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Essa é a instrução. Se a instrução é conserva a confissão, então cabe a nós conservar a confissão. Dá para a gente dizer junto essa frase? Como que quem diz assim, gente, vamos tomar essa decisão nós em relação à confissão que fizemos? Dá para a gente repetir isso juntos? Nós aqui nessa noite? Conservemos a nossa confissão. Ótimo. Lucas, diz mais forte. Diz de novo. Conservemos. Amém. Conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos a nossa confissão. Meus irmãos, é fácil conservar a confissão? Eu sei que não é. Talvez vocês tenham exemplos. Talvez eu
eu diria, estes 15 anos me ensinaram algumas coisas, à frente das igrejas, trabalhando com gente nas mais diferentes condições. Reverendo, me decepcionei muito com a igreja. Eu pensei que fosse diferente. Pensei que as pessoas fossem mais amáveis, que me receberiam melhor, que eu seria mais, não é assim. Tchau, reverendo, um abraço. Já ouvi. Reverendo, eu pensei que vocês fossem mais proativos. Pensei que vocês pensassem coisas mais objetivas, mais modernas. Mas que decepção. O senhor é um retrógrado. O senhor é um antigão. Quantos anos o senhor tem, reverendo? Eu tenho, deixa eu ver quanto tempo eu tinha nessa época. 36, 37, por aí, mais ou menos. Eu tenho 36, 37 anos. Mas não parece. Parece que tem uns 70, mais ou menos. Aí eu me olho no espelho, logo eu, conservado porque a vida não me foi tão difícil, pensando e agradecendo ao Senhor. Reverendo, tenho uma coisa para dizer. Cheguei aqui na sua igreja e achei tudo muito maravilhoso, mas aquele rapaz que toca lá, aquele instrumento lá, provavelmente o senhor não conhece. Porque se o senhor conhecesse aquele rapaz, ele não tocava na sua igreja. Eu o conheço. É um salafrário. E se ele está, eu não estou. Onde ele está, eu não fico. Tchau, reverendo. Ouvi. Reverendo, eu vim para a sua igreja pensando que este lugar era um lugar só de a gente pensar coisas boas e agradáveis. Mas no dia que eu cheguei na sua igreja, o senhor, falando para mim, o senhor falou mal da minha igreja. Eita, rapaz. Pena que já foi. Não, pena que já foi, mas eu fiquei pensando, poxa, por que não me falou antes, né? Tchau, reverendo. Tchau, irmão. Deus abençoe. Irmãos, eu fiquei pensando, enquanto preparava esse texto para conversar com vocês, as coisas que eu já ouvi. Gente que disse, não a minha confissão, não, isso não me interessa. Isso não me interessa. Mas isso são coisas relacionadas a um começo de conhecimento das coisas cristãs. Mas e aquelas que no casamento, eu ministrando o casamento e os dois muito convictos, respondendo um ao outro, a intenção de continuar, de preservar, de usufruir das benesses e ao mesmo tempo de servir a instituição maravilhosa chamada casamento, mas com 2 meses depois do casamento, fica-se sabendo de uma agressão do marido com a mulher. Crente, como faz? E aquela confissão, onde é que está? E aqueles que são convidados, mas nunca são constrangidos a se tornarem membros de uma instituição como a Igreja Presbiteriana. Eu sou um pastor presbiteriano, sempre fui presbiteriano. Nasci para a fé na Igreja Presbiteriana. Não tenho nenhuma experiência em nenhuma outra igreja. Só conheço a Igreja Presbiteriana. E penso que vai ser assim até o resto da minha vida. Não há motivo para qualquer outra opção. Pois bem, mas e quando você ministra a profissão de fé a alguém que vem para a igreja porque Deus quer que ele venha, porque nós não obrigamos ninguém, não fazemos proselitismo, não insistimos com ninguém, ao contrário, nós somos até uma igreja que coloca restrições aos acessos. Olha, que loucura essa igreja. Nós colocamos restrições, ao invés, enquanto todo mundo está dizendo, venha você e a sua carteira, venha completo, venha convertido você e o seu bolso, venha. Nós estamos aqui dizendo, será mesmo? Você está preparado mesmo? Você quer fazer mesmo a profissão de fé? Nós, ao perceber a mínima dúvida no coração de alguém, nós pedimos para que não faça profissão de fé. Que igreja é essa, não? Então, e continuaremos a fazer, e faremos isso agora, em junho ou julho de novo, os presbíteros fazem isso, e continuaremos a fazer enquanto essa igreja existir, ao passo que as pessoas querem se tornar membros da igreja, nós estamos ali para dizer, é isso mesmo, pensa bem. Pensa nas implicações da sua decisão, e muitos sabiamente desistem, porque lhes é difícil
Lhes é difícil viver dentro de uma confessionalidade, lhes é difícil viver dentro de regras, e a gente respeita isso, está tudo bem. Mas imaginem vocês, depois de tudo isso, quando a pessoa faz a pública profissão de fé, professa publicamente, eu faço as perguntas, você crê em Deus? Creio. Você crê só em Jesus Cristo? Creio. Você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Entreguei. Você promete diante dessa multidão que você vai servir a este Senhor até o resto da sua vida? Prometo. Tudo isso. Você imagina depois, em determinado momento, reverendo, posso falar contigo? Pode. Reverendo, acho que me arrependi. Mas do que, filho? Do que, filha? Me arrependi. Eu acho que me enganei. Mas do que, filho? Quem te enganou? Quem te fez isso? Não foi. É assim, descobri coisas novas. E aí você vê aqueles que professaram, confessaram, desconfessar, desprofessar. É fácil guardar a confissão? Não é não. A prática nos mostra, o dia a dia nos mostra que não é não. Levemos a sério isso. A instrução do autor aos Hebreus era para que eles levassem a sério o que eles tinham feito publicamente. A sua confissão pública. Para que eles honrassem a parte que lhes cabia na sua vontade. Naquilo que eles tinham dito para as pessoas que eram, que seriam. A ordem do autor aos Hebreus, a instrução era para que eles conservassem a honra, a dignidade, a sua palavra, a verdade que eles compreendiam como verdade e haviam expresso essa verdade diante de testemunhas. Guardar firme a confissão, aqui neste caso, era guardar firme a confissão em Jesus, porque o texto nos diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O versículo quer dizer, ele já foi na nossa frente. Ele adentrou os céus. Ele é o Filho de Deus e nós o temos. Olha para o versículo, olha para a beleza. É claro, como uma água limpa. E nós o temos. Este é o nosso privilégio agora. Confessá-lo. Mas é confessá-lo. Guardar firme a confissão era dizer, sou de Jesus. Meu Jesus, meu Salvador, meu Redentor, aquele que adentrou os céus e por adentrar aos céus pelos caminhos da ressurreição. Então veja só, ninguém confessa a Jesus se primeiro não entender a ressurreição. Aquele que ressurgiu, isso é cristologia pura, aquele que ascendeu aos céus. Você não é um cristão sem compreender, sem entender, sem aceitar o milagre. Você não se tornará nunca um bom cristão se no seu coração não tiver uma confissão para com aquele que ascendeu aos céus e penetrou-os. E ao penetrar os céus de Deus, reina. Como é que ele reina? Não é ainda a hora, mas você vai perceber no versículo 16. O versículo 16 fala de um trono. Ele foi para assentar-se nesse trono. Então, fala-se de cristianismo de muitas formas. Eu conheço um só. Só tem um cristianismo. O cristianismo que deriva da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ou eu me confundo com Cristo, ou eu estou em Cristo, ou Ele está em mim, ou eu estou nele, ou eu estou unido misticamente a Ele, ou eu não sou um cristão. Eu gosto de igreja, gosto da palavra, gosto da tradição, eu gosto de estar nesse lugar. Meus pais são daqui, eu cresci aqui, não tenho para onde ir. Eu respeito todas essas observações, mas isso, nenhuma delas faz de mim um cristão. Só tem uma coisa que faz de mim um cristão, a confissão. Só tem uma coisa que expressa, que me demonstra, que me identifica como um cristão, a confissão. E essa confissão, aqui no texto, é muito interessante. A palavra é homologel. E nós conhecemos o termo homologel, é homologar. Então sabe o que é um cristão? É Cristo homologado nele.
E homologação é como se fosse um carimbo, pá, homologado. Homologado é aceito, compreendido, é definido. Isso é homologação. Então eu quero trazer essa ideia para os meus irmãos e pensar na confessionalidade exigida. Conservemos firmes a nossa confissão. Isso é um privilégio para nós. O privilégio de conservar, de guardar, de dizer, isso aqui é meu, isso aqui sou eu. Sabe, a fé que eu tenho aqui é a fé que o Senhor me deu, eu cuido dela. Isso é confessar. Vocês verão e conhecerão pessoas que fugirão da confissão, mas não sejam deles. Nunca esteja contado em alguém que desistiu de confessar unicamente e somente Jesus Cristo. Você não precisa confessar mais nada. Confesse Jesus Cristo. Você pode gostar ou desgostar de muitas coisas. Você pode gostar do som da igreja, da bateria, tudo isso você é livre para fazer. Mas eu e você não somos livres para descuidar da nossa confissão. Confessou, vai até o fim, amigão. Você confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, acabou. Você não tem mais para onde voltar. Você é dele e ele é teu. Homologou Cristo na sua vida, você não tem mais força para retirar isso de você. Esse é o teu privilégio agora. E agora, porque homologou Cristo na sua vida, porque Deus pelo seu poder fez isso acontecer, agora você é um cristão. Carrega essas marcas. Paulo se alegrou nas suas perseguições, quando ele levava as marcas de Cristo. Mas deixa eu caminhar para a segunda ideia. A segunda ideia é que, como privilégio, nós temos a compaixão. E a palavra compaixão é de Deus por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora deixa eu lhe falar rapidamente o que é isso. O que é esse privilégio da compaixão? É porque, segundo o texto, nós temos um sumo sacerdote que sabe das nossas fragilidades. Mas o que são as nossas fragilidades, meus irmãos? As nossas fragilidades estão para os nossos pecados. O nosso problema, nós somos fracos. As nossas fraquezas são para as coisas que podem nos destruir. Então, o trabalho de Jesus, o sumo sacerdote Jesus Cristo, compadece-se por ver-nos suscetíveis. Cada vez que um cristão está em perigo, ele está em perigo diante do pecado. O nosso problema é o pecado. E nós não conseguimos resolver o problema do nosso pecado se Deus não fizer a sua obra. Então, quando eu olho para esse texto, meus irmãos, para mim é interessantíssimo, porque esse texto nos mostra a compaixão, o mesmo sentimento. É isso que é a ideia de compaixão. A palavra grega patel, é a palavra grega de junto, é o sentimento do homem, é o sentimento de Jesus. É como se fosse assim, Jesus vê o homem na sua fragilidade, no risco, no perigo, e ele sente aquilo e compadece-se, tem o mesmo sentimento. É a palavra, Jesus já foi tentado. Lembre-te de Mateus 4. Quando Satanás o tenta. Há 3 momentos muito significativos de tentações para Jesus. No deserto, no Getsemane e na cruz. No deserto, quando o diabo vem e o tenta, e ele responde sempre com as Escrituras. A resposta de Jesus é, está escrito. Não mexe comigo, porque está escrito. Quando ele esteve no Getsemane, foram suas fraquezas. Não foi mais necessariamente o diabo, mas foram as suas fraquezas. E quando ele diz, Pai, dá para afastar este cálice, Pai. É a humanidade de Jesus ali.
É um tipo de tentação muito forte. E também na cruz, no seu grito: Pai, por que me desamparaste, Pai? Meus irmãos, o texto nos diz que ele sentiu na sua carne o que era a tentação. Só que a tentação por si só não é pecado. A tentação é a possibilidade que nos é dada de pecar, mas ela em si ainda não é pecado. Por isso nós não acreditamos em crentes possessos. Não existe crente possuído pelo diabo. O crente já foi tomado, o senhorio de Cristo se assenhorou de tal maneira que ele nunca mais vai ser possuído por qualquer outra coisa. Nunca mais. Não há cristãos com possessão demoníaca. Não há. Não há. Ainda que nos dias atuais inúmeras instituições façam e usem isso, não há. Só não há por conta da teologia. Só não há porque aqueles a quem o Senhor transportou do império das trevas não vivem mais debaixo do império das trevas, mas transportados para o reino do Filho do seu amor, transportados para um novo reinado, transportados para o senhorio. Que história é essa? O diabo sair lá do quinto dos infernos, entrar no maravilhoso reino de Deus para possuir você. Para-te, pelo amor de Deus. Viu? Isso irrita. Não é assim, diria alguém. Não é assim. Não. Não. Tem coisas mais profundas, mais lógicas para pensar. Uma delas é essa. Nunca houve um cristão possuído pelo diabo. Houve antes. Deveria ser. Sempre haverá. Que o diabo faça o que ele quiser com quem não é de Deus, mas com os do Senhor não há. Ok. Não há nenhum possesso. Não há. Não os que estão em Cristo. Não há. Mas tentados há. Não há possessos, mas tentados há. Tentados há. Por isso nós oramos na oração dominical: livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Por isso, tentados há. A questão é como lidar com a tentação, porque a tentação é o prenúncio do pecado. A tentação é a portinha que se abre para o pecado. É como lidar com isso. Então a tentação em si não é pecado. Agora, pecado é consumar a tentação. É aqui que o texto diz: vocês querem conhecer um vencedor? Eu vou lhes apresentar Jesus. Tentado como você, amigão. Você não é mais tentado do que Jesus, não. O diabo o tentou. Sua carne o tentou. O mundo e suas concupiscências o tentaram. E ele foi ao martírio por isso. Você não foi ao martírio ainda. Não te julgue mais santo do que Jesus, mais crente do que Jesus, e nem mais fraco nesse sentido. Por quê, meus irmãos? Porque o texto nos diz: por conta da compaixão de Jesus, do cuidado dele, do olhar dele. E aí isso nos leva para a terceira ideia do texto, então. O segundo versículo nos leva a pensar que é possível sim ao cristão ter vitória sobre o pecado. É possível sim o cristão se posicionar por santidade. É possível sim, e boa parte do não cometimento dos pecados é só frear as ações. Quase todos os nossos pecados são por comissão. São coisas que nós cometemos. É o olho que corre para onde não poderia correr, é o pensamento que vai para onde não deveria voar, são nossas mãos que tocam onde não deveriam tocar, são nossos pés que caminham onde não deveriam ir. Isso é a materialização dos pecados na nossa vida. Boa parte do tratamento com o pecado é parar imediatamente o que está fazendo. Alguns dizem: é muito difícil, pastor, a carne é fraca. Eu digo: não. Pelo amor de Deus, não, não, e simplesmente não. E não por quê? Por uma tese que eu acredito, que o maior incentivo para o pecado é a clemência. O maior incentivo para o pecado, para nós cometermos o pecado, é a clemência que nós mesmos atribuímos a ele. Ora, se imaginamos que não pagamos as contas dos nossos pecados, meus irmãos, sejamos pródigos no pecado. Se não tem custo,
Se a questão é só entregar lá na cruz, eu faço uma oração e está resolvido. Irmãos, não tem picaretagem na oração não, viu? Não tem não. Não tem frivolidade na oração. Irmãos, pelo amor de Deus, levemos a sério isso. O incentivo para eu e você continuarmos em práticas ilícitas, o primeiro incentivo é a clemência que nós mesmos aplicamos. Nós dizemos, não dá nada. Sigamos dizendo que não dá nada e continuemos a ser maldizentes. Continuemos a dizer que não dá nada e continuemos a invejar. Continuamos dizendo que não dá nada e continuemos na infidelidade. Continue na contumacidade do pecado. Continue com sobriedade pecando, sabendo dessas coisas. E expressaremos ao final o erro mortal de um cristianismo inexistente. Não existe esse cristianismo, irmãos. Não existe o cristianismo que se deixa para depois. Não existe o cristianismo que eu vou seguindo a minha vida e um dia Deus vai resolver as coisas por mim. Irmãos, não existe esse cristianismo. Existe o cristianismo real, o agora, o daquele que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados. Cantamos aqui em Isaías 53, nos alegramos no que Ele fez por nós, mas o maior desejo, a maior alegria do cristão é vencer o pecado, é combatê-lo, é odiá-lo, é vencê-lo e provar diante de Deus que a graça, o privilégio de viver a graça de Deus lhe concedeu mais uma vitória. A maior vitória que o cristão possa experimentar aqui nessa terra é a vitória contra o pecado. Não é o sucesso, não é o status. Pobres das pessoas que se esquecem que sua maior luta é contra o pecado nessa terra. Pobres mesmo, meus irmãos. Pobre de um cristianismo que esquece que está em luta contra o pecado. Bom, vamos para o ponto 3. Ponto 3 me dá uma ideia mais profunda, intensa e realmente maravilhosa da graça e da misericórdia de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa eu lhes dizer uma coisa muito simples. Fácil de entender. Não é fácil se achegar diante de Deus, não. Entendamos bem. Sabe por quê? Porque nós somos expostos. Nós não escondemos nada. Diante de Deus não há nada a esconder. Então, achegar-se diante de Deus é achegar-se na certeza de alguém que sabe o que a gente fez no verão passado. É se achegar diante de Deus, diante daquele que nos viu pensar, nos viu fazer, que nos viu agir. Viu? Se a questão é só se achegar, então eu diria que essa é uma atitude louca. Se o convite fosse apenas achega-te a Deus, seria um perigo. É como se a Bíblia estivesse nos colocando num risco tremendo. Porque a questão não é achegar-se a Deus. A questão é achegar-se a Deus beneficiados pela sacerdotade. Esquece, por Ele ser o nosso sacerdote. É assim. Se não for dessa forma, não tem como achegar. Achegar-se é o risco, entendeu? Agora, lá vou eu de novo. O que esses 15 anos já me trouxeram de gente que quis ver a glória de Deus o tempo inteiro. Eu quero ver a glória de Deus. Meu Deus, calma, filho. Viu? Uma das vezes que isso mais me espantou foi um choro desesperado que uma pessoa disse: estão todo mundo falando que tem uma experiência, que ser cristão é ter uma experiência e é sentir alguma coisa, e eu não senti nada, reverendo. Será que eu não sou crente? Eu não sinto nada, reverendo, eu não sinto nada. Rapaz, que difícil que é com gente que quer se arriscar, rapaz. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver agora. Quem sabe aqui no seu gabinete vai acontecer. Eu olhava assim, nada, rapaz. Não aparecia a glória ali. Só faltava a Glorinha abrir a porta do gabinete.
Não é assim que se lida com a glória de Deus. Não é assim que se lida com a glória de Deus, meus irmãos. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Sabe, uma das coisas mais fortes aqui, o achegar-se com confiança, é porque no trono da graça está assentado aquele que pode ver um homem se achegando a ele, digno de ser morto, o homem se achegar a ele, carregado dos seus pecados, um homem se achegar a este trono da graça, com flechas apontadas para ele, com a requisição da justiça de Deus. Este homem tem que morrer, ele é um pecador, ele é filho de Adão, o filho de Adão não entra nesse lugar, e nesse lugar, esse homem precisa pagar com a sua própria vida, mas o homem, Deus, assentado no trono da graça, diz não. Ele não morre, porque eu morri por ela, por ele, e o infeliz vive 20, 30 anos aqui nessa vida, como se isso não tivesse acontecido com ele, com seus pecados, como se fosse uma brincadeira. Que raiva disso, pelo amor de Deus! Que raiva, que angústia, que tristeza interna ver o privilégio de viver com o sumo sacerdote que morreu, que reviveu, para que eu e você vivêssemos em santidade, a alegria da santidade, a alegria de ver as coisas de Deus, a alegria de se alegrar com as coisas de Deus. Mas não, muitas vezes medo de se achegar a Deus em oração. Sem oração. Crente sem oração. Difícil entender crente sem oração. Difícil. Nos dias difíceis, porque o texto fala de socorro para momentos oportunos, ele encontra na sua inteligência. Ele se defende, ele encontra na sua sabedoria, ele se esquiva, ele joga a culpa nos outros, porque ele é perseguido, blá, 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 dizia o Conde Drácula lá no filme dele. Não aos olhos das Escrituras, tem muito blá, blá, blá na fé. E por isso, por conta disso, muitos não conseguem se achegar confiantemente ao trono da graça, porque não sabem que no trono da graça está assentado o Senhor da graça. Para você, amigão, no trono da graça assentado, o que pode dizer, minha graça para você. Não desperdice seus dias com um cristianismo protocolar, com um cristianismo reduzido, com um cristianismo chamuscado pelo fogo do inferno, passando perto do pecado o tempo inteiro. Não seja um crente chamuscado. Não seja um crente que convive como quem anda em cima de uma corda bamba, caindo e se levantando, caindo e se levantando, caindo, se levantando, caindo, se levantando, caindo, se levantando. Chega um dia que não levanta mais, viu? Tem muito cristão na lona, tem muito cristão sem vida, tem muito cristão seco, tem muito cristão sem esperança, tem muito cristão sem alegria, tem muito cristão odioso, odiando, questionando, porque muitas vezes acha que tem um patrimônio chamado teologia reformada. Não. Nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos de confiança e intrepidez para nos achegarmos para perto do que reina. Tem gente que é cristão muito longe do reino. Tem gente que é cristão tomando decisão o tempo inteiro. Não é o rei que decide a sua vida, a nossa vida? E então tem muito cristão nos dias atuais, sem misericórdia e sem graça. Nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus, meus irmãos. A misericórdia fala da nossa necessidade de perdão quando caímos em tentação. E a graça nos traz auxílio oportuno para nos fortalecer no meio da tentação.
Não tem cristianismo sem misericórdia e sem graça. Não tem cristianismo pela história. Não tem cristianismo pela tradição. Não tem cristianismo pelo nome da igreja. Cristianismo se sustenta no dia a dia pela misericórdia e graça de Jesus Cristo. Por isso nós somos convidados a chegar para perto dele. Confiados nele. Eu fico pensando, meus irmãos, eu quero concluir essa meditação nessa noite insistindo com você. De nossa parte, meus irmãos, confissão de nossa parte, porque da parte de Deus já há a provisão. Confessemos, reafirmemos nossas estruturas credais, reafirmemos nossas estruturas confessionais, nos firmemos na estrutura histórica de alguém que nos disse e provou pela história que esse é o melhor caminho. Confessa, Jesus Cristo. Precisa confessar mais nada. Se você confessar qualquer coisa na mesma perspectiva do que Jesus Cristo, lembre que o autor aos Hebreus disse: anjos, menos anjos. Moisés, menos Moisés. Arão, menos Arão. Jesus Cristo só. Sua fé mais profunda acontece à medida do quanto você conhece Jesus Cristo. Outras coisas não. Confessa só. E você terá essa provisão. É a maneira que o texto diz. Agora eu gostaria de aplicar 3 coisas pelo menos. Meus irmãos, como é que a gente confessa essa nossa fé no dia a dia, na nossa vida? Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, lembre da sua conversão. Lembre quando isso aconteceu. Lembre desse fato maravilhoso, desse momento precioso. Lembre do que foi você ter sido mudado. Lembre do que foi aquele momento, como Deus usou aquela situação. O que Deus usou? Usou pessoas? Usou circunstâncias? Usou um evento? O que Deus usou? Você sabe, foi isso que Deus usou para alcançar você e para converter seu coração. Não abandone isso, pelo amor de Deus. Viu? Isso aqui não foi uma coisa simples, isso aqui foi o tudo da sua vida. Você nasceu ali. Bem-vindo à vida, você nasceu ali. Bem-vindo ao reino dos céus, você nasceu ali. Continue a confessar aquele que você confessou um dia. Você já fez profissão de fé? Rapaz, está enrascado então, porque você tem uma multidão de dedo apontado para a sua vida dizendo: toma cuidado, eu estou olhando você, eu conheço você, eu sei quem você é. Rapaz, quando a gente professa a nossa fé para viver em comunidade, nós passamos a prestar contas da nossa vida. E eu e você prestamos conta da nossa vida. E prestamos uns aos outros. Então, se você fez a sua profissão de fé, não tente o anonimato aqui. Não tente se esconder aqui. Aqui não é lugar para ninguém se esconder. Aqui é lugar para a gente ser o que a gente é. Quem somos nós aqui? Pois bem, professemos a nossa fé como cristãos com as práticas da nossa vida. Aqui não tem crente Raimundo. Pé na igreja, outro no mundo. Não tem. Sinceramente não tem. Não gosto de imaginar isso. Gostaria que não tivesse crente mundano. Gostaria mesmo. Eu sei que isso é com Deus, não cabe ao pastor, não cabe aos presbíteros e nada, mas é coisa terrível quando você percebe dubiedade, quando você percebe que cristãos se confundem muito com o mundo. Confunda-se com Jesus, confundamos-nos com Jesus. Soframos a angústia de sermos parecidos com Jesus, mas não passemos pela repreensabilidade de sermos confundidos com o mundo, por favor. Porque um dia a gente professou fé aqui, em cima, nesse lugar. E se não tiver condição mais de sermos diferentes do mundo, então que sejamos diferentes da igreja. Saiamos da igreja. Se o nosso negócio é muito forte, reverendo, não tem jeito, meu coração bate pelo mundo, amigo, provavelmente seja do mundo. Segue seu caminho. Já disse Paul Washer um dia de uma maneira muito simples. É muito fácil de entender se você é cristão ou você não é cristão. Veja o que você ama mais. Não, mas eu quero estar aqui e lá. Filho, não vai dar. São 2 canoas, viu? Que vão para lá dos opostos. Não vai dar. Não vai dar. Você vai acabar nessa água fria e gelada. Não vai dar. Não, profissão é profissão. A gente fez a nossa profissão de fé. É isso que nós somos? Então agora eu tomo cuidado com o meu linguajar. Então agora eu tomo cuidado com a minha maneira de viver com as pessoas. Então agora eu tomo cuidado com a minha maneira de agir dentro da minha casa. Então agora eu tomo cuidado com os meus filhos.
porque eu professei essa fé. Quando nós professamos a nossa fé, não temos mais direito de voltar atrás. Confessar é isso, é ir até o fim na decisão que a gente tomou. Uma outra ideia, uma outra aplicação é, irmãos, nós precisamos buscar tipos de fortalecimento para a nossa vida. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que foi tentado, não pecou e hoje se compadece de nós porque vê a nossa fraqueza. Então, por isso a gente ora a oração dominical. Senhor Deus, toma cuidado de mim. Senhor Deus, guarda a minha vida. Senhor Deus, sê comigo. Senhor Deus, sê propício a mim, porque sou um pecador. Senhor Deus, o princípio da santidade se dá com a oração. Ninguém vive uma santidade maior se ele não ora mais ao Senhor. Não há acréscimo de santidade por osmose. Vou encostar aqui nesse santão aqui, rapaz, e aí eu pego um pouco. Não tem santidade por osmose. Não tem. Eu vou na igreja porque a turma é santa lá. Rapaz, lá todo mundo é, Senhor e tal. Irmãos, não somos um monastério, não somos uma casa de monges. Não somos. Somos gente. Somos pessoas. Pois bem, então não é pela santidade do outro, não. É pelo quanto eu quero me parecer com o Senhor Jesus Cristo. É pelo quanto eu quero mais de Jesus Cristo. É pelo quanto eu rogo ao Senhor para que o Espírito Santo esteja em mim. E é dali que vem, obviamente, é um caminho de Deus para a santidade. Já dizia o autor Horatius Bonar. Nós precisamos orar por preservação, porque os ataques são muito grandes o tempo inteiro, a nossa fé. E os ataques são para que pequemos. Constantemente parece existir, eu sei que parece conspiração, mas irmãos, tudo colabora para que pequemos. Tudo, em todos os lugares. As oportunidades são crescentes o tempo inteiro. Rapaz, como se tem oportunidade para pecar? O que mais tem? Então nós precisamos orar por um tipo de preservação, meus irmãos, para a hora da tentação. Para que confiemos no Senhor na hora da tentação. Depois não adianta confiar não, viu? Depois que passou, depois que viveu, não adianta chorar não. Derramou o leite, vai ter que limpar o fogão. Não tem o que fazer não. Pode chorar, mas o leite derramou. Pode sofrer, mas quem limpará esse fogão? E esse cheiro, quem tirará dessa cozinha? Ai, meu Deus, chora à vontade. Mas vai ter que limpar o leite que derramou. Todo pecado tem consequência, irmão. Se eu e você vivemos uma vida de pecaminosidade, se a tentação é aquela que sempre nos vence, enquanto o pecado não for tirado do mundo, ele é uma arma contra nós. Na justiça natural, todo pecado tem consequência. Lhe é tirada a pena. Você não pagará com a sua vida por seus pecados, mas você pagará na sua vida pelos seus pecados. Você não pagará com a sua vida, mas a sua vida será o campo para que os pecados nos cobrem pelos nossos erros. Para que viver assim, meu querido? Para que escolher viver assim? Não é assim que se vive o cristianismo. Então eu quero finalizar dizendo, meus irmãos, nós precisamos ter confiança para enfrentar essa vida. É o que parece que o texto nos diz, inclusive. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro. Porque as horas que nós necessitaremos de socorro virão. Que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, clareie o que são os privilégios da graça. Nós temos 3 aqui. O privilégio de ser um confessional, eu o sou. Eu já fui idólatra, não sou mais. Para mim, adultério não era uma coisa tão ruim, é uma abominação. Para mim, infidelidade era, todo homem comete, a carne é fraca, não é mais. Mas uma coisa é confessar, a outra é conservar a sua confissão. Para mim, em algum momento da minha vida, o amor de Jesus era uma coisa muito distante, muito... Deus é bom, então Ele ama. Não. Deus é bom e o seu Filho habita no trono da graça. E a sua bondade é estendida em ações para a minha vida. Quando eu fui convertido ao Senhor, Deus chegou mais próximo da minha vida. É muito diferente ser um não convertido e ser um convertido. É Deus longe
e Deus junto. Então, eu consegui compreender um pouco mais o que é essa compaixão de Jesus. O olhar de Jesus sobre esse pobre pecador. Depois que eu converti, eu entendi o que é ter um sumo sacerdote que adentra ao trono da graça, ao santo dos santos, à centralidade do céu de Deus, para ser aquele que paga uma conta impagável. Como é bom não dever nada para Deus, viu, meus irmãos? Mas não se orgulhe, não nos orgulhemos disso, porque o Filho dele morreu para isso. Conta paga, Filho morto, ressurreto, para que não morramos. Esse processo me faz um crente e te faz um crente. Agora pense, está vivendo esse privilégio? Está vivendo como alguém que a graça alcançou? Ou está precisando dar uns passinhos aí para avançar e usufruir os privilégios da graça de Deus? Você pode dizer isso com uma oração. Feche os seus olhos, oremos juntos. Enquanto isso, os nossos irmãos vão se achegando já para a próxima canção. A próxima canção falará da graça de Deus. Fechemos nossos olhos por um instante e pensemos. Destes privilégios da graça de Deus, o da confessionalidade, o da compaixão e o de ter Cristo como o sumo sacerdote necessário à minha vida, eu usufruo. Esse conjunto de privilégios é o meu conjunto de privilégios? Algum destes eu não usufruo? Oremos, pensemos e respondamos ao Senhor. Ó Deus, nosso Deus, a Tua palavra nos leva a pensar que o nosso problema é pecado. A Tua palavra também nos leva a pensar na solução para o nosso pecado. E a Tua palavra também nos leva a pensar sobre a vida que queremos ter depois de termos os nossos pecados pagos, quitados. Qual é a vida que temos depois de termos o usufruto dos benefícios da Tua morte, ascensão, morte, ressurreição, ascensão e reinado? Como viver agora? Como estamos vivendo? Como eu estou vivendo? Como o Senhor está vendo a minha vida agora? O que os meus amigos sabem de mim? O que eles pensam de mim? O que as minhas práticas têm dito aos meus irmãos? Será que há irmãos que eu tenho de pedir perdão? Porque tenho mandado incertas? Tenho dado demonstrações equivocadas de fé? Será que na prestação de contas que tenho que dar aos meus irmãos e irmãs, tenho falhado? Tem gente duvidando agora da minha fé? Senhor, o que pode ser feito para restabelecer bons laços? O que pode ser feito? Eu sei que é só o Teu Espírito que pode nos convencer, porque é o Teu Espírito que coloca situações na nossa cabeça. Até mesmo quando a gente vai falando coisas assim, eu sei que é o Teu Espírito que nos mostra, opa, talvez sim tenha alguém que esteja em dúvida quanto à minha fé, e é aquela pessoa. Senhor, eu louvo o Teu nome, porque só o Teu Espírito pode fazer isso, chegando às nossas consciências e trabalhando no nosso coração. Amado Senhor, te agradeço junto com os meus irmãos e irmãs, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote, e nós te temos, como diz a palavra, tendo. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, ou seja, temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Temos o sumo sacerdote assentado no trono da graça. Senhor, quanta coisa temos. Por isso, como viveremos? Com tudo o que temos. Viveremos com tudo o que temos. A Tua graça. Privilegiados por sermos objetos, alvos da Tua graça. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os olhos de muita gente para que não vivam um cristianismo abaixo dos privilégios da graça. O Senhor tem feito isso. O Senhor tem levado pessoas a verdadeiras conversões, a tipos de decisões que animam o nosso coração, porque são verdades sobre verdades, são impactos renovadores, são coisas, meu Deus, são coisas maravilhosas.
preciosas demais. O Senhor tem dado a teus filhos o privilégio de serem preciosos, de guardarem a preciosidade em si. Mesmo que continuemos como vasos de barro, mas a preciosidade em nós é a nossa riqueza. Te agradeço por o Senhor ter me dado o privilégio de conviver com homens e mulheres enriquecidos pela Tua glória. Homens que transludecem fé e nessa maneira de viver alimentam também a minha fé. Muito obrigado por isso. Recebe mais essa canção, queremos lhe cantar, adorar, entregar como uma expressão da fé que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus.